minhas maravilhosas! Hoje eu vou falar sobre um livro que mudou a vida de milhões de pessoas. Pense e Enriqueça, Napoleão Hill. É um livro antigo, eu tava vendo ele aqui, ó. A primeira vez que eu li foi em 2005. E ele é um livro best-seller que mudou a vida de muitas pessoas. Preparei aqui um resuminho que eu quero falar para vocês hoje, porque esse livro, se você não é daquelas que gostam de ler, vale a pena os ensinamentos de Napoleão Hill. Então, quando o assunto é mentalidade, sucesso e realização pessoal, isso aqui é tipo a Bíblia, sabe? Bom, esse livro foi escrito em 1937, sim, há quase 90 anos. E mesmo assim, muita coisa que tá aqui continua assim extremamente atual. Para você que não conhece Napoleão Hill, ele foi um escritor e pesquisador americano que dedicou mais de 20 anos da vida estudando pessoas consideradas assim extremamente bem-sucedidas na época. Então ele pegou as pessoas que eram ricas, famosas, poderosas, bem-sucedidas e entrevistou essas pessoas, estudou a mente dela e viu pontos comuns. Então, com quem que ele conversou? Henry Ford, Thomas Edison, Alexandre Graham Bell e assim, só os caras uau, sabe? Então, depois de estudar centenas de pessoas, ele percebeu um padrão. O padrão era o seguinte: o sucesso não começa no dinheiro. Ele não começa na sorte, o cara é herdeiro, nas oportunidades. Sempre ele viu isso em todo mundo, que o sucesso começa na mente. E é isso que eu acredito muito e o que eu quero falar para vocês hoje. A forma que essas pessoas pensavam, decidiam, persistiam e agiam diante da vida fez elas serem quem foram, né? E foi aí que nasceu esse livro, Pense e Enriqueça. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa. Apesar do nome do livro, ele não fala só sobre dinheiro. Ele fala sobre riqueza de vida, riqueza emocional, riqueza de mentalidade, riqueza de realização, né? Porque não adianta você ter lá um monte de dinheiro no banco e tá deprimido, tá triste, tá com burnout, crise de ansiedade, enfim. Hoje a gente vai falar o tema que eu mais amo, o poder dos pensamentos. Então já aprende uma frase, e essa frase é de Louis Hay, só que eu amo. Pensamento é só um pensamento e ele pode ser mudado. E quando você entende isso, você começa a perceber que talvez sua vida esteja sendo construída todos os dias por uma forma que você pensa que nem é você, né? É um pensamento, algo que você enxerga, sente, mas que não te representa. Então, a parte 1 aqui do livro, Napoleão Hill fala que tudo começa na mente, né? Nada começa do lado de fora, e sim, tudo começa dentro. Por isso que eu insisto com vocês na autorresponsabilidade, em você olhar para dentro de você, parar de reclamar do chefe, do filho, do marido, sabe, de tudo externo. Ai, que eu não tenho sorte, isso, e olhar para dentro. Essa autorresponsabilidade e ver que a vida que você tem é reflexo do que tá aqui dentro de você, do que você acredita. Então a gente vai falar sobre mentalidade, decisão, clareza, persistência, capacidade de continuar acreditando mesmo quando as coisas ainda não aconteceram, né? A tal resiliência, isso é muito importante. Porque hoje muita gente olha para a vida e pensa: ai, quando eu tiver dinheiro, aí sim eu vou me sentir segura. Quando eu tiver dinheiro, eu vou emagrecer. Aí, com certeza, eu vou gostar mais de mim mesma, né? Aí, quando minha vida mudar, aí sim que eu vou ser feliz. Só que a transformação verdadeira acontece ao contrário. Primeiro você muda dentro e depois você muda fora. Eu gosto sempre de dar o exemplo do espelho, né? Você tá se olhando no espelho. Daí você olha pro espelho e você vê lá um cabelinho em pé, assim, que meio desarrumado.
Você não vai lá no espelho e tenta arrumar o cabelo. Não, você arruma em você e aí o reflexo do espelho muda. É a mesma coisa na nossa vida. Quando você quer mudar algo, atrair um relacionamento melhor ou ter mais dinheiro, mais prosperidade, não adianta você ir lá e tentar resolver fora. Você tem que resolver dentro de você. O que dentro de mim está fazendo com que eu tenha esse resultado? Napoleão Hill também fala sobre o desejo, né? Que o desejo é o grande ponto de partida. O livro fala bastante que todo resultado começa com um desejo ardente, não uma vontadezinha, sabe? Ah, seria legal se acontecesse isso. Não, é uma decisão interna, um super desejo. Porque as pessoas que transformam a vida, elas não ficam apenas querendo as coisas, elas decidem. Eu gosto de falar que eu sou assim na minha vida, gente. Eu chuto a bola e saio correndo. O que é chutar a bola e sair correndo? Você toma uma decisão. O que você quer? Eu quero aquilo. Cara, eu não posso, eu não consigo, hoje não dá, não interessa, mas você quer? Então você dá um chutão na bola, sai correndo atrás. Você quer, você decide e depois você vai fazer por onde? Né? Eu quero tal coisa, eu quero morar em tal lugar, eu quero ter um relacionamento assim. Como que eu vou fazer? Quem eu tenho que me tornar para atrair esse relacionamento? O que eu tenho que fazer para ter esse saldo na minha conta bancária que eu desejo? Será que se eu continuar trabalhando com o que eu estou trabalhando, vai cair uma coisa do céu? E o livro, né, A Lei da Atração, ele é o livro, o filme, né, que foi super assim famoso. Você tem que tomar cuidado, porque se você não souber interpretar, você acha que simplesmente você olha, você pega lá o seu celular, você olha, entra no extrato e de repente, nossa, tem 1 milhão aqui. Eu pensei 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, abri, tem... Não é isso, não é sobre isso. É sobre você alinhar o seu pensamento com as suas emoções, o seu sentimento, você acreditar, você querer aquilo, você ter uma ideia, você querer aquilo de verdade e a ação. O que eu vou fazer para chegar naquele resultado? O que eu preciso fazer? E você tá aberto para sua intuição, para ouvir a voz de Deus que habita dentro de você, a voz do seu coração. Qual é o caminho? Então é uma ideia, é uma oportunidade, é alguém que te chama para tal coisa. É por ressonância vibracional. Talvez aqui esteja o problema de muita gente. Querer mudar, mas não decidir mudar de verdade. Não bancar a sua mudança. Ah, eu quero prosperar, mas eu continuo alimentando pensamentos de escassez. Eu quero viver algo novo, mas eu continuo emocionalmente presa à minha vida antiga, à minha zona de conforto. O que eu já o conhecido. Eu quero emagrecer, mas eu já acordo acreditando que eu vou falhar de novo, que eu sou preguiçosa, que a academia não é para mim, enfim. Percebe? A mente, ela precisa andar junto com o seu objetivo. Eles têm que ser uma coisa só. O livro fala que pensamentos criam realidades. Eu acredito demais. Então, essa parte talvez seja a mais poderosa do livro. Os pensamentos que você repete diariamente, eles viram crenças. Já falei isso para vocês. As crenças viram o quê? Identidade. E a identidade constrói o seu comportamento. Então, primeiro você pensa, pensa comigo. Se todos os dias você acorda e pensa assim, ai, eu não consigo. Ai, eu não dou conta. Ai, nada pra mim dá certo, gente. Eu tenho um azar. Ah, é só assim mesmo. Eu nunca termino aquilo que eu começo. Então, se você tem esses pensamentos repetidamente, o seu cérebro ele começa a agir de acordo com isso. É óbvio. Então, agora imagina alguém que alimenta pensamentos assim, mesmo não sendo verdade, tá? Mas pensa, eu sou capaz. Eu consigo aprender. Eu posso melhorar. Eu mereço viver uma vida boa. Já a energia daquilo muda completamente. E não é só energia espiritual, é neurociência, gente, porque o seu cérebro, olha que interessante, o seu cérebro ele começa a procurar evidências daquilo que acredita.
Então, se você acredita, todo homem não presta, o seu cérebro começa a procurar o radarzinho. Bzz, 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 cadê os homens que não prestam? E atrai isso na sua direção. Uma parte também do livro bem legal fala sobre o medo, né? O Napoleão Hill fala muito disso, sobre o medo. Como o medo te bloqueia. Então, quantas mulheres incríveis vivem travadas por causa do medo? Se você não é uma delas, com certeza você conhece alguém. Medo do quê? Medo do que o outro vai pensar. Medo de fazer alguma coisa e falhar. Medo de não ser suficiente. Medo de começar algo novo. Medo de começar e fracassar. Medo de decepcionar os outros. E sabe o que é o mais triste? O medo faz as pessoas abandonarem os seus sonhos, mesmo antes delas tentarem. Gente, já parou para pensar isso? Mas vamos lá. Pessoas fortes não é que não sentem medo. Elas sentem medo. Todo mundo sente medo. A diferença é que as pessoas continuam apesar do medo. Eu falo que é você se acolher, né? Você não pode não olhar para o seu medo. Tô morrendo de medo e falo, ai, tá bom, vou fingir que não tenho medo. Não, eu acolho o medo e falo, tá bom, eu tô com medo disso. Acolham os seus sentimentos. Acolhe o seu sentimento. Tô com medo? Ok. Tô com raiva? Ok. Acolhe, abraça. Eu falo, tô com raiva dessa situação. Tô com raiva. Mas e aí? Vai lá, dá uns socos na almofada e tal e segue. Tô com medo? Ai, tô com medo. Tá bom, acolhe o medo, entende que você tá com medo e vai. Tenha consciência disso e vai, mesmo com medo. Outra coisa muito legal do livro, ele fala sobre a decisão, né? É uma lição gigante desse livro, que pessoas bem-sucedidas tomam decisões. A maioria das pessoas vive parada porque elas vivem em dúvida, vivem em cima do muro, né? E essa dúvida constante, ela enfraquece a mente. Porque olha quanta energia você usa para pensar, mas será que isso, será que aquilo, será que aquilo? Se você não decide, o que acontece? Você vive no automático. Você vive lá nos caminhos neurais que já estão formados na sua cabeça. Na zona de conforto, no que já é confortável para você, mesmo que não seja bom. Napoleão Hill fala que as pessoas fortes, elas decidem rápido e mudam de ideia devagar. Porque elas sabem o que elas querem. E talvez hoje o que está faltando na sua vida não é que é mais informação. Talvez tudo que eu esteja falando aqui para você, você já sabe. Talvez você já tenha até lido o livro. Mas o que falta, provavelmente, é a decisão. Decisão de mudar. Decisão de parar de se abandonar. Decisão de não aceitar mais a vida. Não tá boa? Muda. Sabe? Aquela coragem. E também a persistência, né? A persistência é o que separa quem consegue de quem desiste. Muita gente quer resultado, mas não suporta o processo. Começa animada e para. Isso serve para dieta, para academia, para tudo. Para algo no trabalho. Começa motivada e já na primeira dificuldade desiste. Uma vez uma aluna minha tinha dona de um fundo de investimento, ela falou, gente, como tá difícil contratar, porque esses jovens, eles são super cultos, têm formação nas melhores faculdades, MBA, tudo, mas eles não querem nada, nenhum desafio. Depois de 3 meses de trabalho, eu vou me demitir porque eu tenho férias. Eu já tenho uma viagem marcada de férias. Eles não querem pagar o preço, sabe? Então, pensa nisso também. Se você é a pessoa que desiste na primeira dificuldade, ou se você acredita tanto no seu sonho que você vai, aconteça o que acontecer, porque você tem certeza que o que é seu tá guardado, né? É continuar assim, mesmo sem aplauso, mesmo sem resultado imediato, mesmo sem perfeição, muitas vezes pelo contrário. Às vezes as pessoas ao seu redor vão te desmotivar, vão te colocar para baixo. Aí é ter a sua mente forte, porque muda quem continua, quem não desiste. E aí entra também uma parte do livro que fala em proteger a sua mente.
Napoleão Hill também fala muito sobre o ambiente mental. E isso é extremamente importante hoje, porque tudo que você consome influencia sua mente. É a ambiência, ou seja, as pessoas com que você anda, as conversas que você escuta, os conteúdos que você consome. Então, se você liga lá no noticiário, naquele, como chama, que só tem desgraça, sei lá, esqueci o nome do programa, é só sequestro, assalto e morte, tudo isso alimenta uma frequência emocional dentro de você ruim. Sabe, se você tem aquela amiga, aquelas pessoas que só falam mal dos outros, a mente é um terreno fértil. E o que você planta, cresce. Então, se você planta medo, escassez, crítica, isso tudo cresce. Mas se você começa a alimentar pensamentos mais fortes, de confiança, pensamentos bons, as coisas dando certo, assistir, ver, consumir conteúdos, andar com pessoas que pensam como você, isso também é fértil. É plantar tomate, colher tomate. Não dá para plantar tomate e querer colher cenoura, né? E também sobre a imaginação. Tudo começa na mente. Antes de existir ali na matéria, existiu no pensamento, tudo. Então pensa, como que alguém cria uma vida nova se continua imaginando os mesmos fracassos todo dia? Ela não consegue nem pensar uma vida diferente. Muita gente até faz ao contrário, usa a imaginação contra si mesma. Então imagina a rejeição, a humilhação, a perda, o fracasso, né? Vive emocionalmente presa em histórias que nem aconteceram ou histórias do seu passado, fica lá revivendo o passado. Você vai só criar mais daquilo. Você teve algum momento ruim na sua vida? Provavelmente você teve, porque todo mundo teve. Se você ficar focado ali, gente, acabou, bola pra frente, sabe? Se eu pudesse resumir esse livro que eu adoro, Pense e Enriqueça, em uma frase, seria: a vida que você vive hoje é consequência daquilo que você alimenta dentro da sua mente todos os dias. E talvez antes de tentar mudar tudo lá fora, você precise começar fortalecendo o que existe dentro de você, que é aqui, ó, os seus pensamentos. Se vocês soubessem como o pensamento, as crenças, a identidade, a sua energia, porque os pensamentos realmente, eles são coisas, eles não são você. É aquilo que você alimenta repetidamente, cresce. Fica aqui o meu carinhoso conselho para você. Começa a sua transformação dentro da sua cabeça. Acredita que você pode. Joga a responsabilidade das coisas para você. Para de focar no outro, de tentar mudar o outro. Trabalha seu amor próprio. Acorda de manhã, já bota um sorriso no rosto, porque você está viva, você está respirando. Levantou na cama, vai lavar o rosto, escovar os dentes, olha pro espelho e se dá um abraço, se acolhe e fala: obrigada, eu te amo. Olha no seu olho e fala: eu te amo. Seja sua melhor amiga e planta na sua cabeça pensamentos bons. Acredita que você pode tudo. Sabe por quê? Você é filha de Deus e Deus habita aqui dentro de você. Ele não tá lá em cima, ele tá aqui, ó, dentro de cada um de nós. Tá bom? Um beijo.